Mas vamos girar o assunto aqui, minha gente. Paulinha, vamos então à questão central da abertura que eu fiz no meu texto hoje aqui do Morning. Por que progressistas estão mais uma vez dizendo que o Papa Francisco é pop, hein? Olha, foi exibido no Festival de Cinema de Roma um documentário biográfico sobre o Papa Francisco, que é de um americano russo, Evgeny Afinesky, acho que esse é o nome aí do cineasta, e nesse documentário tem uma fala do Papa Francisco que eu vou ler aqui para vocês qual é. Então ele diz o seguinte, homossexuais têm direito de fazer parte de uma família, eles são filhos de Deus e têm o direito de construir uma família. Ninguém deve ser expulso ou ser forçado à infelicidade por conta disso. O que precisamos criar é uma lei de união civil. Dessa forma, eles estarão legalmente protegidos. Eu me coloco a favor dessa ideia. Bom, essa é a primeira vez que um Papa avaliza as uniões civis entre pessoas LGBTQIA+, então é uma questão importante. Não sei se talvez histórica, tem muita gente dizendo aí que o Papa está fazendo história falando disso abertamente, dessa forma, né? E nesse documentário tem até cenas aí de uma ligação que o Papa faz para um casal homoafetivo com 3 filhos. Eles mandaram uma carta para o Papa falando das questões que eles viviam e até da vergonha que eles sentiam quando levavam as crianças à paróquia. E nessa conversa o Papa diz a eles para seguirem frequentando a igreja sem se importarem com os julgamentos alheios. Muito bem, Paulinha. Ô, Adriles, Sim, o Papa é pop? O Papa é esperto, né? Ele sabe dar declarações meio turvas, meio bonitinhas. Quem vai discordar de que a união civil entre homossexuais é um direito deles? Eu acho muito bonita o princípio de conjunção carnal e espiritual do casamento na mitologia cristã católica, né? Você se une a alguém em comunhão de alma, de espírito, de desejo sexual e de afeto, e aí você gera um filho. Não tem nenhum problema de fazer uma adaptação a isso a um casal homossexual. Você escolhe você escolhe adotar alguém que você ama através do desejo sacrossanto e carnal que você tem por outro. Ou seja, a escolha de criar uma família espiritual para além da carne. Isso também é muito bonito, né? Você pode não confundir com o casamento, não colocar o sacramento do casamento, não colocar isso como dogma, mas acolher. Mas olha só, o Papa é bom, pero no mucho. Ele também afirmou que se casais do mesmo sexo pudessem adotar crianças, as crianças poderiam ser afetadas. Cada pessoa precisa de um pai homem e uma mãe mulher que possam ajudá-los a moldar sua identidade. Ou seja, essa parte da doutrina católica, que você pode discordar ou não, que não se adapta ao pseudo-progressismo, eles limam total, né? Porque esse Papa, tudo bem, pode ter algumas boas intenções, mas boas intenções pavimentam o caminho do inferno. Eu tô esperando a resposta dele, a queima da igreja, a queima dessa geração pseudo-progressista, mimada, histérica e maluca, da casa de Cristo. Não falou uma palavra. Tô esperando ele fazer uma crítica acerba aos isolacionistas, aos socialistas canárias da Venezuela, da Argentina, que estão matando sua população de desemprego, fome, miséria. Não fala nada. Fala que o problema é o capitalismo que durante décadas tirou as pessoas da pobreza. Agora, quando vem uma sanha autoritária socialista que deixa as pessoas em casa e quer mandar as pessoas e piora a vida das pessoas, ele fica quietinho. Aí ele lança uma coisinha dessa assim, eu acolho o pecado, eu acolho os pecadores, mas não o pecado. Mas você vai ver o discurso todo, ele fala, casais, tudo bem, a gente tem que acolher os pecadores, mas adotar, não. Ou seja, é uma postura meio contraditória e completamente alienada da realidade. Pega umas frases soltas, uns conceitos soltos, aí a pessoa fica parecendo santa. Mas no fundo, tem um rabinho do diabo aí. Ô, Joel, nessa eu vou concordar em partes com o que o Adriles falou, porque eu realmente senti falta de uma postura mais incisiva do Papa em relação ao que aconteceu no Chile. Falou nada. Ainda não falou nada, não sei se vai falar, mas lembrando de uma coisa também, se o Papa fosse falar toda vez que alguns vândalos destroem uma igreja pelo mundo, mas peraí, não tinha outra coisa, porque você pode ter certeza que está sempre em algum lugar destruindo alguma igreja, em algum protesto, mas alguma coisa. Mas teve visibilidade, né, Joel? Vamos ver se ele vai... Uma ampla visibilidade. Já que o Papa é latino-americano,
já que o Papa é latino-americano, acho que cabe sim falar um pouco da situação no continente dele. Sim, eu também acho. Seja o Chile, seja a Venezuela, eu também esperaria que ele falasse um pouco mais, ele por vir dessa tradição da teologia da libertação, não de uma ala radical dela, viu? De uma ala mais moderada, mas de preocupação, de um posicionamento político, econômico mais à esquerda. Ele às vezes pega um pouco leve, eu acho, quando são regimes de esquerda ali. Mas ele já, com relação à Venezuela, por exemplo, ele sempre tentou ter embora não fique aí condenando duramente, ele sempre tentou levar na direção do diálogo e na resolução democrática para a ditadura que eles vivem ali no país. Mas voltando agora ao tema da vez, que é a questão da união civil homossexual. Eu acho um avanço brilhante que a maior liderança da Igreja Católica diga com todas as letras que a união civil, que é uma saída secular, né, da política, não envolve de forma alguma a igreja, o sacramento, nada disso, mas que isso é uma saída desejável. E do ponto de vista da doutrina católica, faz todo sentido até, porque ele não vai mudar essa doutrina, isso podem tirar o cavalinho da chuva quem tem essa esperança. Infelizmente, para a Igreja Católica, a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo continuará sendo pecado mortal, séculos à frente, aí, se isso for mudar, vai demorar uns 300 anos por baixo, aí até que mudem essa doutrina pouquinho a pouquinho. Então, a doutrina em si, oficial, continua a mesma, mas a solução pastoral de como a igreja se relacione, como ela trata pessoas homossexuais, pode mudar e pode melhorar muito. Pode mudar de uma postura que antes era da mais absoluta hostilização e alienação para uma de acolhimento, dizendo, olha, objetivamente a igreja tem uma crença que vai contra aí a sua vida, ou as suas ações na sua vida, mas a gente mesmo assim acredita que a gente ganha mais estando juntos e mantendo a fé e se tratando bem do que tratando como um inimigo, como um monstro a ser combatido na sociedade. Lembrando, o cristianismo, ele foi uma das religiões que mais perseguiu a homossexualidade na história. Era a regra em muitos países cristãos, por milênios, a pena de morte para quem tinha relações. A religião católica e algumas religiões protestantes. O cristianismo, em essência, ele acolhe o pecador e não acolhe o pecado. Tem que fazer essa distinção, né, Joel? O cristianismo é o que existe, né, Adri? Não é o que existe. Eu acho que essa distinção é muito séria, porque às vezes a doutrina cristã era... Então tudo bem, a doutrina... Não, mas ele não deu certo em lugar nenhum. A questão é essa. O socialismo... Não, o socialismo é imperfeito, o cristianismo é perfeito. Os homens é que deturpam ele. Porque o cristão, ele acolhe o pecador, ele não acolhe o pecado, é diferente. Pecadores, por favor. Por favor, pecadores, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Você é um direitista muito esquisito. Vocês poderiam, por favor, encerrar? Não, socialismo real e ideal são ruins em si, os dois. Essa distinção da Adri, o cristianismo, como ele de fato existiu no mundo inteiro, foi assim, Adriles. Eu sei, o ideal é diferente. Não foi assim. Existe misericórdia, existe São Francisco de Assis, existe São Paulo. Você não pode dizer que desvios das instituições são o cristianismo. Existiu misericórdia e existiu crueldade. Ah, sai pra lá, ateu novo. Não vem deturpar. Pecadores, por favor, Paulinho, eu quero te ouvir mais um pouco. Ai, gente, que confusão, não é verdade? O que eu acho é que em qualquer religião a gente tem lideranças que realmente vocalizam coisas diferentes da tradição. O Papa está fazendo isso, né? Ele está falando de união civil, ele não está falando de casamento na igreja, e como o Adriles falou, nesse ponto ele está bem respaldado. E união civil não é casamento dentro da religião, mas a gente sabe que tem vários padres, enfim, que também acolhem, né? Que acolhem. E tem outros que não. Isso eu acho que é em qualquer religião. Tem pastores que acolhem, tem pastores que a gente já trouxe aqui, por exemplo, com falas super homofóbicas, né? Eu vejo com bons olhos o Papa Francisco. Acho que, claro, ele pode falar de vários outros assuntos, como é a demanda aí do Adriles, mas nesse ponto eu acho que ele teve uma boa fala, como teve uma má fala a respeito da adoção. Não sei se ele reviu esse ponto, né, a respeito disso. Perfeito. Mas agora me parece que ele está bem congruente com o contemporâneo e, de fato, o casamento civil garante os direitos e deveria ser, sim, direito de todos em todos os lugares do mundo. Perfeito. Adriles, não dá tempo, Adriles. Do endosso do Papa para casar com quem elas quiserem. Porque elas acreditam na fé, porque elas têm fé. Olha, é impressionante. É impressionante, né, como esses pecadores... Há pecadores aqui neste programa que, infelizmente, não enxergam o horário que precisa ir para o intervalo comercial. Há pecadores.